Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estava observando a Santa Escritura. Algo que eu amo muito é estudar a Santa Escritura Sagrada. E, graças a Deus, achei muito importante quando Deus diz: multiplicai-vos e enchei a terra. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Interessante que ele tinha dito, no outro versículo anterior, que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Olha que coisa interessante. Ele fez macho e fêmea, igual a ele, semelhante a ele. Aliás, não igual a ele, mas semelhante a ele. E a semelhança de Deus se torna uma alma. Esta alma, irmãos a Deus, é algo muito importante. Mas o que eu achei mais interessante é que esta alma, ela procria. Agora, não vem falar para mim que faz sexo? Não, isso não. Não existe isso. Não existe o sexo da alma, de uma alma com a outra. Mas Deus falou assim: enchei a terra, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha que interessante. E quando ele fala isso, aí eu fico pensando, o quanto Deus é maravilhoso e o poder tão grande, né? Ele deu esse poder para eles naquela época, que do qual hoje você não vê uma alma, eu também não vejo, mas não consegue ver. Nós conseguimos ver ela quando ela passa a estar na matéria. Aí sim, aí nós vemos. Mas em si ela mesmo, não. E quando a gente vê uma, a gente logo dá no pé, né? Quer correr. Logo já diz, é uma assombração. E Jesus deu esse poder para elas. E elas procriavam. E que do qual eu dou muito valor às pregações dos sacerdotes da Igreja Católica. A Igreja Católica é contra o aborto. E também as igrejas cristãs honestas também é contra o aborto. Mas eu disse a Igreja Católica porque ela foi uma das mais antigas. Então, por quê? Porque, na verdade, você não estaria matando aquela carne que está gerando ali dentro. Você estaria matando uma alma que é semelhante a Deus. Aliás, você não está matando ela, você está impedindo uma alma semelhante a Deus de fazer o trabalho que ele tem que ser feito aqui nessa terra. Porque ele é o instrumento do Senhor. Então, irmãos, eu vi, graças a Deus, algo muito interessante a respeito desse vídeo, através desta palavra. E para dar a continuidade, para ir para mais profundo, vocês observam o que aconteceu com Maria. Maria, irmão, graças a Deus, Deus enviou o Espírito Santo para colocar o Espírito Santo de Deus, um Espírito Santo de Deus dentro de Maria. Para quê? Para gerar uma carne em volta dele. Olha que maravilha. Porque a alma em si, ela não tem força.
ela não tem força para carregar 1 quilo, meio quilo. Ela não tem essa força. Mas eu vou contar uma história para vocês interessante depois, tá? E é verídica essa história. Mas então aquele espírito, aquela alma, aliás, entrou, foi colocado no ventre de Maria, e que do qual mostra para nós que não necessita de fazer sexo para gerar, para ter geração. Por isso Jesus disse que lá no céu não se case nem se dê em casamento. Olha que maravilha. Porque não é necessário. Para gerar, basta começar como foi no princípio. Lá geraram os espíritos, lá gerou as almas, foi gerando. Uma alma gerava a outra e assim por diante, sem haver sexo. Olha que maravilha. Não é bonito? Para a gente pensar. Muitas pessoas já vai pensar assim, mas peraí, não tem como. Mas teve. Olha como que aconteceu com Maria. Ele simplesmente colocou dentro do ventre de Maria para gerar carne em volta daquela alma. Aí, irmãos, é algo muito importante. Por quê que Deus fez esse trabalho? Ele fez esse trabalho porque a alma, ela não tem força, como eu já disse, não tem força para carregar 1 quilo de qualquer objeto, ou 100 quilos, ou 1000 quilos. Se ela tem essa força, não para nós usufruir. Não, aliás, não para ser usufruídas. Não é nós, para ser usufruída por eles. Por quê? Já pensou se elas tivessem força? Se o Satanás, o jeito que ele é o pai da mentira e perverso, só faz coisas ruins, quantas pedradas ele ia dar em nós? Ia cair pedra toda hora, não tinha nem um filho vivente na terra. Que ele ia mandar pedrada, cacetada, ia dar tiro, é assim, você não sabia de onde vinha. Então, o que acontece? Eles não têm a força. Para ter força, tem que ter um envolvimento da carne. Então, irmãos, e algo que eu achei muito interessante, que ele disse lá em São Mateus, capítulo 1, versículo 18, né? Ele falou isso tudo para nós. Que a alma, graças a Deus, que ele colocou a alma dentro de Maria para gerar. E foi algo importante. A partir da hora do nascimento, Jesus teve o acesso, graças a Deus, para fazer todo o trabalho com Jesus, né? E com o poder de Deus que parava por cima dele. Então, quer dizer, foi uma coisa muito bem explicada para nós. Eu quero dizer para os irmãos algo. Lembra-se que eu disse para os irmãos que eu queria contar algo para os irmãos que vi acontecer na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais. Eu tenho 70 anos hoje. Mas quando aconteceu isso, eu deveria ter uns 9 anos de idade, de 9 até os 12 anos, por assim. Essa média, que aconteceu esse fato lá dentro de Tuiutaba. E é algo, meu graças a Deus, verdadeiro. Quem for lá, por exemplo, quem quiser ir lá e procurar as pessoas desta idade, que sempre morou lá, vai contar o mesmo que eu estou contando para os irmãos. Eu disse que o espírito não tem força para carregar 1 quilo. Mas lá nessa cidade, aconteceu algo impressionante. Na rua 26, o número da casa, não me lembro agora, morava um senhor, não vou dizer o nome para preservar
a identidade dessa família, porque ele naturalmente já é falecido, creio eu que já é falecido. Então, este homem, irmãos a Deus, nessa residência, aconteceu um fato. Pedras, irmão, uma pedra, irmão, glória a Jesus, de tamanho de umas, vamos supor assim, de um tamanho que um homem custa abarcar, ela foi jogada por cima da casa dele, caía dentro da área. Eu fui lá ver e presenciei essas pedras com meus olhos. E fez um monte, irmãos a Deus, mais ou menos de umas 12, 15 pedras para assim. Mais ou menos. Que ele fez um monte. E caía tudo dentro da área dele de serviço. Área de serviço, da casa dele. E, na verdade, o vizinho não tinha como jogar, porque não tinha força para jogar. Lá em Tutaba não existiam máquinas, naquela época, tão potente para lançar uma pedra daquele tamanho de uma residência para outra. E para começar, os terrenos eram tudo grande, então nada ia ser uns 30 metros de uma residência, a residência mais perto, uns 30 metros, para cair até na área. Eu calculo a média de uns 30 metros, ou menos um pouquinho. Irmãos, isso veio acontecer lá em Tutaba. Agora eu pergunto, se o Espírito não tinha força, não tem força, como poderia ser isso? Se o Satanás não tem o direito de jogar elas em nós, porque se ele jogar, ele mataria um punhado de pessoas automaticamente. Então não tem esse direito. Mas essa família, irmãos a Deus, aconteceu esse fato e outros fatos que eu não vou relatar. Sou muito triste. Após essas pedras ter caído, aconteceu uns outros fatos muito tristes nessa família. Então quero dizer para os irmãos, olha, a nossa criação é algo mais puro que você possa imaginar. É algo, irmãos a Deus, que não existe igual. Por quê? Porque, irmãos a Deus, foi uma criação feita de Deus para nós usufruir para o bem, para colocar um amor profundo na vida de uns para com os outros. Esta é a criação. Esta criação, irmãos a Deus, ela vem iniciando Deus quando ele fez o homem e a mulher. E quando nós partirmos, graças a Deus, para a nova terra e novos céus, como Jesus disse, não se casam e não se dão em casamento. Então você veja bem. E tem crianças. Porque a Bíblia Sagrada fala que a criança brincará com balisco. Então, haverá, irmãos a Deus, continuação para progredir. Mas também não vai haver morte. Olha, esse novo mundo como será? Ele vai ser um mundo, irmãos a Deus, que você nem possa imaginar. Ninguém pode imaginar. Eu só digo para os irmãos, eu gostaria muito que todos fossem salvos para viver neste mundo. Que este mundo não é igual. Deus já fez vários, mas este mundo vai ser o diferente de todos.
Eu digo vários, graças a Deus, porque acabou de Noé, e assim vem acabando. Acaba um trecho aqui, acaba outro trecho ali, ele começa novas gerações de pequenas pessoas, né? Então assim por diante. Aí fala assim, como? O mundo não acabou, fala de pessoas que acabam. Este é um vídeo, meu, graças a Deus, que eu quero deixar para os irmãos meditar profundamente. Em nome de Jesus. E amém.